As circunstâncias nos definem. Elas nos forçam a ir por uma estrada ou por outra e depois nos punem por isso. Ivan Turgenev. Oi, pessoal. Eu sou o Lucas, o Gentleman dos Mangás. E essa frase que eu acabei de pronunciar para vocês é de um autor de imensa contribuição para o nosso ocidente. E eu tentei relacionar esse autor justamente com um tema que eu vou trazer aqui hoje para vocês, que me acometeu na leitura deste mangá, Rei de Lata, do Jefferson Ferreira. Esse daqui é um mangá, entre aspas, na verdade é um quadrinho, né, no sentido geral, brasileiro. É um quadrinho que tem uma coloração muito boa, uma arte bem legal, uma história bem legal também, eu gostei. E em determinado momento aqui da série, da trama em que eu estava realizando a leitura, eu me deparei com essa seguinte perspectiva: a circunstância nos define, porque tem um personagem aqui, né, o José, que é esse daqui, ó, mais conhecido também como Rei de Lata. Ele se autopronuncia líder de tudo, é o rei do mundo e assim por diante. É de um narcisismo muito grande. Só que uma frase de uma personagem aqui remeteu justamente a isso, de que será que as circunstâncias em que ele viveu, em que ele cresceu, definiu quem ele é, ou parte de quem ele é, realçou essa personalidade dele, realçou esses atributos, essas características latentes nele. E através disso, né, teve uma fala aqui muito interessante que depois eu vou ler para vocês, veio essa seguinte reflexão. E eu tentei relacionar justamente, né, com o Ivan Turgenev. Para quem não conhece, né, vai estar aparecendo para vocês aí as informações enquanto eu estiver falando, mas o Ivan Sergeyevich Turgenev, ele foi, na verdade, né, um romancista, poeta, escritor de contos e novelas, foi tradutor, dramaturgo, divulgador da literatura russa no Ocidente. O cara era fera, o cara era fera. Ele foi o responsável por trazer essas obras, né, do Oriente, essas obras russas para o nosso Ocidente. Então ele meio que abriu o campo, né, da literatura oriental, mais ali da parte da Rússia, né, para nós. Ele nasceu ali em 1818 na Rússia, né, morreu ali em 1883 na França. Então ele viveu ali no século XIX. E já no século XIX, né, com as diversas ideologias e filosofias que aconteciam, né, lá ele soltou essa frase, né? Essa frase célebre dele sobre as circunstâncias. Que eu vou falar na verdade para vocês, né, de tanto eu falar eu decorei, para vocês aqui nesse vídeo pra gente poder situar, né, todo o nosso background, todo o nosso fundo de cena pra gente poder debater hoje nesse bate-papo gentlemesco. As circunstâncias nos definem? Vamos lá. Novamente, né, pessoal, vou falar para vocês. As circunstâncias nos definem. Elas nos forçam a ir para uma estrada ou por outra e depois nos punem por isso. Essa é a frase célebre de Ivan Turgenev. E quando ele disse isso, né, ele justamente quis mostrar que as circunstâncias sim nos definem. Se você que nasceu numa determinada região do país, numa determinada família, com uma certa ideologia, seja política, religiosa, isso muito provavelmente, se não totalmente provavelmente, moldou o teu pensamento, moldou teus hábitos, moldou todos os teus costumes, moldou as tuas ideias, e tudo isso, né, que foi moldado, promulga para que você desenvolva ações que podem ser a favor ou contra a sociedade, mas que na maioria das vezes vai a favor do que você crê, do que você defende. Quando a gente muda o contexto, quando a gente muda o meio, a gente sim altera o indivíduo. Na própria sociologia, né, a gente fala que o indivíduo influencia o meio da mesma forma que o meio influencia o indivíduo. Se eu tô num canal de mangás em que o apresentador tenta trazer um pouco mais de verbosidade, tenta trazer um pouco mais de eloquência, tenta trazer um pouco mais de sabedoria em cima daquele conteúdo, logo, com o passar do tempo, eu tornar-me-ei parte desse atributo que é presente nesse canal. Agora, quando eu entro num canal de mangás em que só há besteira, só há às vezes xingamento, uma coisa até que boba, né, infantil, digamos assim, passar-se o tempo, tornar-me-ei parte daquele conteúdo. Seria um reflexo daquilo. Nós, seres humanos, somos reflexos, somos como espelhos. Refletimos aquilo aonde estamos. Quem assistiu, né, o último vídeo, que foi um dos melhores vídeos que eu já produzi, se não o melhor vídeo que eu já produzi nesse canal, em que eu puxei o Blue Lock Volume 2, né, para dar uma base para discutir naquele vídeo, certamente percebeu que os mangás sim têm profundidade de conteúdo. E lá em Blue Lock a gente, né, comentou, a gente falou justamente sobre isso, da gente estar em todos os ambientes absorvendo todos.
Porque desta forma a gente vai estar refletindo todos. E quando a gente tem esse trabalho de absorção, a gente tem esse trabalho de forja e depois a gente tem esse trabalho de dispersão, expersão, na verdade, a gente tem a adaptação plena. E na adaptação plena a gente tem a evolução. E na evolução a gente tem a perfeição. E quando o Ivan Turgenev ele diz pra gente isso, que as circunstâncias realmente nos definem, que elas obrigam a gente a tomar certas decisões, a ir por alguns caminhos, a ir por algumas estradas, mas que no fim elas punem a gente por isso, é porque as circunstâncias, muitas das vezes, é mais forte do que o nosso eu, é mais forte do que o nosso ego. Mas isso sim pode ser trabalhado, isso sim pode ser desenvolvido. E eu queria também puxar aqui, né, outra frase célebre, né, do Ivan Turgenev, do Sergeyevich Turgenev, né, que é do livro, né, que é um dos melhores livros, né, que ele já escreveu, que foi publicado aqui no Ocidente, que é Pais e Filhos. E a gente acredita, eu pelo menos acredito, né, que quando o Renato Russo, da Legião Urbana, estava desenvolvendo a música Pais e Filhos, né, eu acredito que ele tenha se inspirado nisso aqui. Tirei essa fonte aqui, esse dado, não sei sabe da onde, tipo, não tem fonte nenhuma disso aqui, mas enfim. Né, essa aqui eu vou ter que ler, né, eu vou abrir aqui, né, no meu computador, para que eu possa, né, dialogar com vocês. Bora lá. Como todas as mulheres que não conseguiram apaixonar-se, desejava algo que ela mesma não sabia exatamente o que era. No fundo, não desejava coisa alguma, embora tivesse a impressão de desejar tudo. E essa frase, ela é excelente, porque ela remete tudo, né, tudo, que parece que o rei de lata, né, o José ele deseja tudo, ele deseja o mundo. Isso vai muito pelo contexto da história, né, da gente estar numa sociedade em que essas crianças aqui são vítimas de uma guerra biológica que aconteceu. Esse mangá aqui é muito bom, tá? Eu já tô fazendo um vídeo de análise e qualidade dessa edição, que cá entre nós, não tá lá muitas coisas, tá? Também tô fazendo um vídeo de review, tipo uma resenha, né, pra trazer essa obra pro canal. Essa é uma obra muito boa, já tem 5 volumes publicados, o autor Jefferson Ferreira já deu uma margem de finalização para ela, tantos volumes em específico, e é uma obra nacional, tá? E quando aqui o Ivan Turgenev ele diz pra gente, no Pais e Filhos, no livro dele, esta frase de que as mulheres que não conseguiram apaixonar-se, elas desejavam algo que elas mesmas nem sabiam o que era, e que no fundo elas desejavam alguma coisa. Apesar, na verdade, né, no fundo elas não desejavam isso, apesar que ela tinha a impressão de que desejava tudo. E é isso, o José, ele tem essa impressão de que deseja tudo, o mundo, tudo, todo mundo de joelhos, né, perante ele. Só que quando a gente para e percebe, parece que ele não deseja isso. Ao longo da história a gente vai vendo que quanto mais as pessoas tentam se aproximar dele, ele reage de uma forma muito bestial, que nem um animal mesmo, com socos, xingamentos, intimidação, mas que aos poucos, quando ele vai baixando a guarda, a gente percebe que é só uma criança assustada no meio de um processo, de um caos humano, e isso é bastante interessante. E eu queria puxar nesse tema aqui para conversar com vocês justamente isso. Nós somos crianças assustadas no meio de uma circunstância que a gente não tem nenhum controle. É absolutamente fora de nosso controle. As situações que acontecem, a vida que vai tomando, a escola, o trabalho, os estudos no geral, os relacionamentos sociais, os relacionamentos amorosos, a tua vida espiritual, o teu psicológico. Na grande maioria das vezes, quase que 100%, você não tem controle algum sobre tudo isso. Mas, mesmo que você não tenha controle, tem como você cercar tudo isso através do autoconhecimento, através do autodesenvolvimento, através da leitura, através dos exercícios físicos, através dos estudos, através dos relacionamentos. E eu te convido a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, do Gintleman dos Mangás. Te convido, né, a ser inscrito nesse canal. Eu te convido a você acompanhar todos esses bate-papos guintlemescos, digamos assim, aqui no canal, para que mais reflexões como essa você possa, né, ouvir, entender e aprender, para que você possa, ao longo da tua vida, né, melhorar nos teus caminhos. Lembre-se, mesmo que as circunstâncias nos definem, mesmo que as circunstâncias nos façam tomar caminhos que muitas das vezes a gente não queria tomar, e que às vezes ela vai punir, se não todas as vezes ela vai punir a gente, você também é responsável pelas suas escolhas, pelos seus caminhos. Até mais. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.